Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Cássio. Então, vamos retomar a aula anterior. Quero ver se eu dou uma ajuda para vocês. No caso, contexto histórico, quando surge o Estado, né? Então, coloquei alguns exemplos, assim, dentro da história, né, referente, quando eu digo, que nem no texto. O conceito de Estado vem evoluindo desde a antiguidade, a partir da polis grega e da civitas romana. A Itália foi o primeiro país a empregar a palavra Stato, embora tenha um significado vago. Já a Inglaterra, no século XV, e posteriormente a França e a Alemanha, no século XVI, usaram o termo Estado como uma definição de ordem pública. Porém, quem introduziu efetivamente a expressão na literatura científica foi o filósofo Maquiavel em seu livro Príncipe, em 1513. Não é uma tarefa fácil investigar com precisão o aparecimento do Estado, mas a análise das concepções antropológicas, jurídicas e filosóficas ajudam a desvendar paradigmas encontrados na Antiguidade e na Idade Média. Existem 3 posições sintetizadas pelo jurista brasileiro Dalmo de Abreu Dallari para a formação de Estado. Aí eu coloquei no exercício lá os 3 pontos, né, abordados pelo jurista. Mas antes eu queria que vocês entendessem assim, a forma e a concepção da ideia de Estado. Né? Então, basicamente assim, se eu analisar e falar assim, território, eu estou falando assim do espaço físico, eu posso falar das fronteiras territoriais que cercam um determinado espaço geográfico ali. E o Estado, basicamente, ele é o poder exercido dentro daquele território, né? As forças de Estado é que vão administrar esse território. Então, qual que é a representatividade de um Estado dentro de um determinado território? Vamos analisar, por exemplo, os pilares numa propaganda política. Quando o político ele quer assumir o cargo público, ser um servidor público, né, que a ideia correta é essa, ele não passa de um servidor do povo, ele tem que trabalhar para o povo, né? E percebam que do que é ofertado dentro de uma propaganda política, existem 3 pilares básicos, né? Que seria o quê? Saúde, educação e segurança. Então, onde que nós enxergamos assim essa presença do Estado, né? Nas escolas públicas, nos hospitais, né, públicos, no caso, e na força policial que deve promover a nossa segurança. Né? Então, de diversas situações, eu estou dando destaque para esses 3 pilares básicos e percebam que ele é sempre um instrumento de propaganda política. Né? Então, existem também, por exemplo, dentro de um município, pode ser exercido de outras formas, como posso dizer para vocês, para que cuide do patrimônio público. Você tem a Guarda Civil Metropolitana, o município ele também oferta suas escolas municipais, né? Hospitais municipais. Então, e também ele é regido, só que por uma espécie de constituição, só que do município, que nós chamamos de lei orgânica. Né? Mas voltando à ideia do Estado, a sua representatividade basicamente é o poder e a administração que exerce dentro de um determinado território, né? É assim que nós observamos, é algo assim, subjetivo, né? Porque subentende-se como imaterial, mas nós conseguimos também ver de forma física, né, a sua atuação. Em determinadas regiões, quando as pessoas falam, eu vejo a ausência do Estado aqui, perceba que elas podem estar falando ou da ausência de hospitais e postos de saúde, ou a ausência da segurança, ausência de escolas, né? Então, as pessoas elas sentem a ausência do Estado dentro dessa concepção, né? E o Estado, nós obedecemos o Estado porque é como se fosse um comum acordo, né? Porque você não consegue agradar gregos e troianos. Então existe uma lei específica, né? Existe um código penal e o legislativo, basicamente, que vai promover isso e vai criar essas leis, vão ser estudadas, né? Então, por exemplo, eu costumo muito dizer que quando você pensa de forma política nesse sentido, você tem que pensar no macro, para atingir o indivíduo, né? E os grandes erros que ocorrem é quando nós percebemos que existem indivíduos que pensam
para poder resolver o problema da população, ele pensa na sua ideia individual, né? Como é que ele acha que as coisas têm que ocorrer segundo a sua visão. Então ele está partindo do indivíduo para atingir o macro. Então isso daí seria até ditatorial, né? Porque o correto mesmo é você analisar e ter um ponto específico para que você possa atingir a maior quantidade de pessoas, né, dentro dessa sistemática. E dentro dessas leis, eu já ouvi muitos textos que falam que a polícia, por exemplo, ela é o poder de coerção do Estado. Então você tem as leis, então ela é o braço do Estado, que faz para que promova e ocorra, né, de acordo com o que foi estabelecido. Então assim, eu estou falando tudo isso só para a gente fechar, para vocês entenderem que o Estado nada mais é o poder que exerce dentro de um determinado território. Se eu falar território único e simplesmente território por território, é só um recorte espacial, tá? Mas as relações sociais existentes dentro desse território, as formas que vão organizar essa sociedade, nós vamos, né, é o Estado que vai contribuir para promover essa organização, né, através da sua sistemática. E podem reparar que até no exercício está como podemos compreender o conceito geral de Estado e suas formas com base na organização social para entender as necessidades de grupo com o surgimento da ideia de soberania. Aí vocês vão justificar a resposta comparando com a definição dos vídeos postados, que tem outros vídeos, né, que um deles eu coloquei até do próprio Felipe Castanhari, que eu achei muito bom o vídeo dele, né, que fala como é que é a organização social. Ele, assim, eu aconselho a pausar, voltar um pouco, que ele é um pouco mais complexo, assim, complexo não de ser difícil de entender, mas por causa da quantidade de informações. Tudo bem, pessoal? Então, fixa pelo menos isso na cabeça. Quando eu falo no território, eu falo, o território de São Paulo, né, delimitado pelas suas fronteiras, eu estou falando única, especificamente do espaço geográfico, é só um recorte espacial. Quando eu falo do Estado, estou falando do poder que organiza e controla esse território, tudo bem? E depois nos outros vídeos vocês vão perceber, assim como eu dei algumas dicas agora, como é que ocorre essa organização, né, dentro do território, que nós vamos chamar de Estado. Tudo bem, galera? Aguardo vocês na próxima aula. Eu vou deixar mais uma atividadezinha para a aula de hoje, como de reflexão, e nós vamos conversando. Fica aguardando as dúvidas também pelo e-mail. Muito obrigado e fiquem com Deus.